Olá, sejam bem-vindos ao PrioCast. Eu sou a Letícia, faço parte do time de pessoas e performance aqui da Prio. O PrioCast, ele foi criado como um espaço para a gente falar um pouco mais profundamente da essência da nossa cultura e conversar com pessoas que fazem parte aqui de situações reais do nosso dia a dia para trazer um pouco da experiência delas aqui para vocês. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o programa de estágio. Então, estamos aqui com duas pessoas que vivenciaram o programa de estágio em momentos diferentes da companhia para trazer um pouco do relato delas para vocês. Meu nome é Maria Luísa, sou estagiária de auditoria interna. Entrei em janeiro desse ano e agora já estou completando meus 6 meses de Prio e é isso. Bom, sou Rodrigo Quaroni, atuo aqui na empresa desde 2019, que foi o ano, inclusive, que eu entrei no programa aqui de estágio, 5 de agosto de 2019, e atuo hoje aqui dentro como coordenador de uma área chamada Orçamento e Custos. Rodrigo, eu queria que você contasse aqui, compartilhasse um pouco com a gente o que esperar do estágio na Prio, né? Você que vivenciou lá atrás, mas ainda acompanha, de certa forma, o estágio. Queria que você contasse um pouco de como foi a sua experiência e como foi sua trajetória até chegar na posição que você ocupa hoje aqui na companhia. Bom, vamos lá. O que esperar do estágio na Prio? Para mim é muito simples. Espera-se responsabilidade. Acho que para estar aqui tem que ser alguém que queira agregar valor, que queira ter, consigo essa grande responsabilidade que é fazer parte de uma empresa, cara, entre as maiores do Brasil, entre um dos cases aí da história recente, brasileira. E basicamente, sim, para ter que estar aqui, tem que querer. Porque vai encontrar muito desafio diariamente, tá? O estágio aqui não é, que a gente sabe em algumas outras empresas que acaba rolando, enfim, não, estagiário só acompanha, estagiário não encosta em nada, estagiário não pode fazer isso, estagiário não faz aquilo. Cara, aqui não, aqui é bola dentro e todo mundo junto, abraçado, em busca do melhor resultado. Então, uma luta aqui já há 6 meses, já sabe muito bem essa vivência, que não é o cafezinho não, Aqui, na verdade, a cara tapa e todo mundo junto. Na verdade, isso era até uma coisa que eu pensava muito quando eu estava procurando estágio, Eu ficava com muito receio de eu entrar em uma empresa, onde eu não ia ter uma atribuição que realmente fosse relevante para a área. E hoje aqui eu tenho uma forte atuação dentro da auditoria interna, eu tenho os meus próprios afazeres, as áreas que eu toco, então, assim, é uma grande responsabilidade e tem que ter vontade de fazer acontecer, porque senão não vai dar certo. E você já teve alguma outra experiência de estágio? Já tive, mas era no setor público e lá era completamente diferente. Eu não tinha essa autonomia toda que eu tenho aqui. Aqui eu tenho autonomia para enxergar um problema e resolver, entrar em contato com as áreas. Então, era muito diferente. E lá era mais nessa linha do cafezinho do que, de fato, atuar, Era uma rotina mais tranquila, assim, era tranquila, mas eu não aprendi muito. Aqui eu tô há 6 meses e parece que eu já acabei a minha faculdade. Eu já aprendi muito, assim. É bem diferente. Legal. E, Rodrigo, o que você acha que foi um diferencial para você conseguir evoluir nesse tempo que você tem de empresa, entrando como estagiário, para chegar na posição que você chegou hoje, Para mim tem uma palavra, acho que principal, tá? Que nós dois já falamos aqui hoje, que é vontade. Assim, acho que quem entra aqui, cara, seja aqui, qualquer outro lugar, mas aqui principalmente tem que ter vontade de querer estar aqui, vontade de querer entregar alguma coisa legal, vontade de querer deixar um legado por onde você passa. Porque por onde você passa, cara, o importante é como é que você vai ser lembrado ali, O que você está sendo útil para a companhia, o que você está gerando valor para a companhia, como é que você está deixando a sua marca ali registrada. E não é sobre deixar a sua marca, assim, Acho que é sobre você realmente vir aqui e dar seu melhor. Que você tem sempre 2 opções, Ou você dá o seu melhor ou você não dá o seu melhor. Então, acho que tem que vir aqui e dar o seu melhor, ponto. E acho que sobre a minha trajetória até aqui, a gente tem um ponto legal sobre liderança, sobre sucesso, entre aspas, que a liderança e sucesso não é uma coisa a ser perseguida, na verdade. Deveria ser uma coisa vinda quase como um efeito colateral ali, Se você vem aqui, dá o seu melhor, se dedica, tem vontade de estar aqui, quer entregar, o mais você consegue, se dedica, cara, o resto ele vem a rebote. Assim, acho que o resto, no longo prazo, tende a ser recompensado, tende a ser reconhecido, porque não é uma coisa que você não está aqui para ser reconhecido.
né? Você está aqui para construir uma coisa legal, para agregar valor para a empresa. E aí, com o tempo, seja um curto, médio ou longo prazo, isso com certeza vai ser reconhecido, de novo, como um efeito colateral e não como seu objetivo principal. Né? Acho que um ponto que eu sempre tive comigo desde que eu entrei aqui em 19, cara, é isso, assim, é querer estar aqui, querer aprender, né? Muito. Eu sempre tive em áreas que tinha muito contato com todo o negócio da empresa, então eu sempre perguntei muito, eu sempre fui aquele cara chato que, o que é isso aqui? O que é aquilo ali? E isso acabou me desenvolvendo, né? Isso você vai vendo um leque aí de assuntos muito grandes. Ninguém precisou vir até mim para dizer que eu precisava fazer isso. Isso é um ponto importante também, que é sobre, como o Malu falou, sobre autonomia também e responsabilidade, né? Que são, acho que, 2 pilares grandes que eu vejo aqui na Prio que são importantes. Malu, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você entende que a nossa cultura, a cultura da Prio, que é tão forte, né, e que a gente consegue, de fato, vivenciar e vê-la no dia a dia acontecendo no comportamento das pessoas, como que você enxerga ela se refletindo no seu dia a dia de estágio? Olha, é bem presente, assim, Quando eu entrei, eu falei, poxa, será que realmente é assim? E a cultura aqui dentro, ela é muito forte. E no meu dia a dia, assim, falando um pouquinho, né, dos nossos 4 pilares da nossa cultura. Pessoas, eu tenho que estar o tempo inteiro entrando em contato com todo mundo. Aqui não tem, eu não posso falar com alguém que é superior a mim de outra área. Não. Eu tô indo lá e eu falo, converso, troco ideia até para eu conseguir aprender mesmo, porque tem coisas que você falando com a pessoa mais especialista naquele assunto, ela vai saber te passar aquilo ali da melhor forma possível. De conexão. Aqui eu conheci muita gente e muita gente incrível que agrega coisa para mim o tempo inteiro e que eu espero que eu também possa estar agregando para essas outras pessoas. Fiz muitas amizades. Eu acho que a gente passa bastante tempo aqui, então, querendo ou não, a gente acaba criando vínculos com pessoas que são muito, muito importantes pra gente, né? O fato do inconformismo e da ousadia também não adianta. Aqui você tem que ser inconformado, porque no meu caso, por exemplo, às vezes eu vejo um processo que é feito dentro da minha área, e aí eu penso de alguma forma que aquilo ali pode ser feito de uma forma mais eficiente ou de uma forma que seja mais interessante para a própria área. E aí eu falo com o meu gerente, com o meu superior, dou a ideia e eu também sinto que eles acatam, eles querem ouvir o que eu tenho para dizer. Não é só, eu sou o seu gestor, então não vou te ouvir, eu sei mais do que você. Não. Eles param, eles me escutam, eles tentam entender o que eu penso daquilo ali. E a ousadia de você entender que você tá aqui para ser desafiado o tempo inteiro e que você tem que estar no seu melhor, você tem que dar o seu melhor e de se propor a fazer coisas que são mais desafiadoras, que às vezes pra gente que é novo, né, que tá entrando agora no mercado, é bem desafiador você se colocar numa posição vulnerável de fazer uma coisa que parece ser mais difícil, né? Então, você tem que ser muito ousado e trazer resultado, né? Eu acho que essa é a chave principal e é o que eu mais vejo no meu dia a dia. Legal. Aqui na Prio, a gente se compara muito com um atleta de alta performance, né? Acho que tudo isso que você trouxe aqui traz vários aspectos ali que remetem a um atleta de alta performance. Então, a gente é muito cobrado para fazer essas entregas, mas tem todo o suporte, ajuda e conexão com as pessoas para entregar esses resultados que são esperados. E isso também se reflete no nosso processo seletivo de estágio. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, principalmente da Malu, que passou mais recentemente pelo processo seletivo. Como é que foi o processo? O que você achou? Qual foi a parte que você achou ali mais desafiadora? Olha, eu acho que o mais desafiador foi a dinâmica em grupo. Sem dúvidas. Porque eram muitas pessoas. E a gente vê que tinham pessoas muito boas ali. E é um momento onde você tá bem vulnerável, né? Que você vê pessoas muito boas, você tem que passar o seu conhecimento. Você tem que lidar com a pressão, porque, para quem não sabe, a dinâmica em grupo tem tempo. A gente tinha 30 minutos para fazer tal coisa, 15 minutos para fazer X coisa. Então, assim, a gente tava sendo pressionado o tempo inteiro. Os
coordenadores, né, os gerentes olhando o que cada grupo estava fazendo. Então, ali você tinha que segurar a barra. Mas eu acho que uma coisa que eu achei super interessante do processo seletivo é a importância que o teste de fit cultural tem. Porque a gente tem que realmente se dedicar naquele teste. E eu vi que tinham muitas pessoas que... é só mais um testezinho da GUP, não vou me dedicar, não é tão importante. E, na verdade, era uma fase, acho que bem importante, né? Mas eu, num geral, eu gostei muito. Por mais que a dinâmica em grupo tenha sido desafiadora, eu gostei muito. Eu achei muito interessante, achei super divertida. Eu tirei muito conhecimento dali, eu aprendi muita coisa. Não só técnica, mas também pessoal, assim, de lidar com as pessoas, né? Então, num geral, eu gostei muito de participar do processo seletivo, mas tem que vir preparado. E tem que saber a história da Prio, senão... E aí tem 2 pontos que você falou principais aí pra mim, tá? Queria até pegar um gancho com isso. Primeiro sobre fit cultural, né? A gente tá falando de um programa de estágio, não tá falando de um programa de especialista, né? Então o que a gente busca no estagiário não é aquele cara que vai saber tudo, ou que vai ter uma enorme experiência em outra empresa, é porque você não vai ter uma enorme experiência, provavelmente, como estagiário. Sim. Né? E não é isso que é esperado. Então, assim, sobre questão de cultura, até de longo prazo aqui dentro, né, a gente vê que destoa realmente quem tem esse fit cultural e quem não tem. Sim. Né? E no programa de estágio, cara, para mim é muito claro, assim, eu procuro pessoas que tenham um comportamento adequado e que tenham esse fit com a empresa. Né? Então, saibam onde vocês estão entrando, saibam onde vocês estão querendo pisar, porque assim, isso é muito avaliado, tá? Muito mais do que se a pessoa sabe A ou sabe B, sobre como a pessoa se comporta, como que a pessoa fala. E conectando com a dinâmica de grupo, eu acho que sim, é um momento super crucial e difícil. Tá? Por que eu acho que é difícil, inclusive? Porque tem muito uma percepção de que quem vai melhor na dinâmica é quem fala mais. É quem está ali, entre várias aspas, liderando. Cara, na verdade, às vezes, muitas das vezes é o contrário. Né? Muitas das vezes, quem fala muito, quem está nesse papel de querer falar por falar, muitas das vezes mais atrapalha do que ajuda. Sim. Né? Então, quando você fala de comportamento, de cultura, muito é sobre você saber ouvir, é muito sobre você entender o porquê que as pessoas estão ali, né? E você tem que entrar de forma pontual e de agregação, assim, voltando ao ponto de agregar valor, né? Ser acho que até a dinâmica também, assertiva. né? Assim, a própria dinâmica, ela reflete o dia a dia aqui nosso, né? O que a gente quer aqui dentro no dia a dia? Alguém tagarelando, alguém que vai assertivo, direto ao ponto ali, resolve o assunto, ouve, né? Ouve, deixa os outros falarem, entende, e aí realmente consegue pensar no que é melhor para o grupo, no que é melhor para o resultado, e não em se eu estou sendo visto, se eu estou sendo ouvido, se eu estou falando. Cara, muito mais sobre qual é o objetivo da dinâmica, como é que eu consigo agregar para o grupo, deixar as pessoas falarem, deixar as pessoas ouvirem. Porque, no fim das contas, acho que no papel de avaliador, né, também botando aqui no papel de avaliação de programas, não busca quem fala mais. A gente busca quem a gente entende tem um comportamento adequado, e você saber ouvir é um dos pontos do comportamento esperado. Então, acho que é uma dica aí também, se eu puder, né, dar para quem está participando, não ser essa pessoa que fale por falar, né? E sim que entenda qual é o seu papel nessa dinâmica. Pode até ser que a pessoa que está falando mais esteja de fato agregando ali para o grupo, contribuindo e trazendo sugestões e ideias que sejam realmente muito boas. E a gente vai estar ali ouvindo no momento da dinâmica e entendendo se faz sentido ali dentro do contexto. Mas sim, não é sobre ser essa pessoa, né? Falar por falar. E até para quem não conhece tão profundamente o processo seletivo aqui de estágio da Prio, vou compartilhar um pouco com vocês. O processo de estágio na Prio, ele é composto por algumas etapas, né? Tem a inscrição online, que é através da GUP. Na própria inscrição online na GUP, vocês têm alguns testes, né, que os candidatos devem preencher. E um desses testes é justamente o que a Malu comentou, para a gente ter uma percepção sobre o fit cultural das pessoas aqui com a Prio, que é, de longe, assim, o que tem maior peso pra gente, inclusive, definir quem é aprovado para a etapa de dinâmica de grupo, mais do que sobre um conhecimento técnico profundo, experiência de mercado, não é sobre isso, né? A escolha das pessoas que vêm para a dinâmica de grupo.
Na dinâmica de grupo, a gente tem algumas situações, sem dar muito spoiler, né? A gente tem cases aqui que os candidatos desenvolvem em grupo, tem algumas dinâmicas aqui que a gente faz de apresentação, tanto em grupo quanto individual. E os gestores, os líderes aqui da companhia, eles participam ativamente já dessa dinâmica de grupo, acompanhando os candidatos, vendo ali a interação entre eles, contribuindo com o time de pessoas, trazendo as percepções, né? E por último, a etapa de entrevista, né? Essa etapa, normalmente a gente convida para vir aqui na companhia, exceto em casos excepcionais de pessoas que, enfim, moram em outros estados. O estágio, ele é presencial aqui na Praia de Botafogo, na PRIO, no nosso escritório. Então, para estagiar, precisa estar aqui. Mas a gente tem essa etapa de entrevista que, dependendo da situação, até pode ser à distância. E por último, e acho que mais importante e mais esperado por todos, é o momento ali da proposta para se juntar ao time e ser um cria da PRIO. Malu, queria que você compartilhasse um pouco aqui com a gente o que mais te surpreendeu depois que você entrou na PRIO, né? Você estudou um pouco da história, já tinha entendido um pouco de como era a nossa cultura, mas depois que você, de fato, começou o estágio aqui, o que só vivendo para saber como que funciona? Eu acho que o ambiente, só quem tá aqui sabe como é. Assim, aqui eu me sinto muito confortável tempo inteiro. Tanto para entrar em contato com alguém de outra área, para pedir ajuda ou para resolver algum problema. Eu sinto que as pessoas aqui são muito abertas para te recepcionar. E não tem muito aquele preconceito de, é estagiário e tal. Não. Todo mundo me recebe super bem, tá sempre muito disposto. E o clima mesmo em si aqui é muito, muito bom. Dá pra ver que todo mundo tá aqui por um propósito. Todo mundo tá aqui pra fazer alguma coisa acontecer. Então, assim, é tudo muito... Ao mesmo tempo da correria do dia a dia, né? Que aqui é tudo muito intenso, muito corrido, muito... acabei isso aqui, já tem que fazer isso aqui, já tem que resolver isso aqui. Então, mesmo com a intensidade... também dá pra ver que é um ambiente tranquilo a nível de pessoas. Não é um ambiente que as pessoas estão querendo ir por cima da outra, ou numa competição a nível negativo. Eu acho que o ambiente em si, pra mim, foi uma coisa que me surpreendeu e me surpreendeu muito positivamente. Rodrigo, imagino que você, por estar aqui há mais tempo, já tenha passado por algumas pessoas, atuado com algumas pessoas que possivelmente não aguentaram o ritmo, né? Qual é a sua percepção sobre isso? Por que você acha que isso pode acontecer? Algumas, né? E aí, em alguns papéis, né? Eu, como estagiário, eu vi pessoas do meu time, cara, em algum momento saindo, eu trabalhando, enfim, em projetos, vi pessoas também saindo. Eu, como liderança, também já tive pessoas no time saindo, né? Então, acho que já peguei essas visões diferentes. E acho que muito é sobre a pessoa saber onde ela está, né? Qual que é o seu papel no todo, entender, de novo, assim, para estar aqui tem que querer, né? Não tem segredo. E aí, até entrando num outro assunto rapidinho aqui, né? Que eu acho que é interessante também, né? Passando do programa de estágio e entrando aqui no time, enfim, no time PRIO como efetivo, né? A PRIO tem um programa de ações aqui nosso em que todo mundo vira dono, né? Então, acho que passando do programa de estágio, você, enfim, participando do dia a dia, sendo dono aqui da empresa, cara, você tem que querer melhor da empresa, né? Passa a não fazer sentido você olhar para o lado e ver alguém que não quer o melhor para a empresa e quer estar aqui por qualquer motivo, né? E não serve por qualquer motivo, né? Você tem que estar aqui não é por uma agenda pessoal, não é para você querer ser liderança, que foi o ponto que eu falei lá atrás. Você tem que estar aqui para querer agregar valor, para querer construir uma coisa legal, sempre pensando no todo, sempre pensando no bem maior, sempre pensando em como você consegue melhorar, né? Não só a sua área, como também, enfim, as áreas correlatas para que a empresa atinja esse papel maior. Eu acho que até fazendo link com o que o Rodrigo falou sobre essa questão das ações, a gente, como estagiário, a gente vê o pessoal se dedicando tanto, querendo fazer aquilo ali acontecer, né, por se sentirem dono, e a gente mesmo se sente dono. A gente olha e fala, cara, eu faço parte disso aqui.
Então, eu também sou dono, eu também tenho a minha contribuição aqui, eu também tenho o meu espaço. Então, também faz surgir dentro da gente esse senso de dono. E todo mundo quer fazer aquilo ali acontecer, entendeu? Então, eu acho que faz muito sentido isso que o Rodrigo falou também, e trazendo um pouco para nossa experiência como estagiário. Eu acho que fazer parte do crescimento da empresa, do legado que a Prio vem deixando só com 10 anos, né? Imagina daqui a 10, 20, mais 30 anos, saber que a gente está construindo algo bacana junto com as pessoas é muito legal. Então, como o Rodrigo falou, acho que vai muito além. Claro que é super importante, super positivo aquilo se refletir nas nossas vidas pessoais também, o resultado disso, mas isso é uma consequência. Mas, de fato, saber que a gente está construindo algo bacana juntos, uma empresa bacana, e que isso se reflete positivamente para a sociedade também é super importante, né? Assim, e tipo, só um ponto, né? E você fazer parte, foi o que você falou, assim, você daqui a X tempo olhar para trás e ver que você construiu aquilo ali, que você ajudou a fazer aquilo ali. Exatamente. Cara, eu tô aqui há 6 anos, né? Pô, eu olho para trás hoje, em 2019 a Prio era outra empresa, né? Que tinha muito menos coisa do que tem hoje, muito menos complexo do que é hoje. E eu passei por algumas áreas diferentes e você vê, assim, você poder olhar para trás, né? E ter orgulho do que você fez, né? Porque você, na ocasião, deu o seu melhor. Pô, isso não tem preço. Assim, você dormir com a consciência tranquila de que você deu o seu melhor, acho que é a grande dica que eu posso dar para todo mundo. Né? Queiram estar aqui e entre você escolher dar o seu melhor ou não dar o seu melhor, queira 100% das vezes dar o seu melhor. Quando a gente dá nosso melhor, a gente vai vendo as pegadas que a gente vai deixando, né? A gente pensa, isso aqui eu ajudei a construir, nisso aqui eu fiz a diferença. Então, é realmente muito, muito gratificante, né? Rodrigo, conta aí um pouquinho mais no detalhe de como foi sua trajetória, que para além de sair de uma posição de estágio e hoje ocupar uma posição de coordenação, você passou por algumas áreas, né? Então você teve a oportunidade de conhecer algumas áreas aí da Prio. Então conta um pouquinho mais no detalhe de como é que foi essa sua trajetória. Foi animada. Acho que um ponto aqui da Prio é que tem muita possibilidade, né? A empresa crescendo, essas possibilidades já são grandes, né? E se tornam maiores ainda aí conforme o crescimento dela. No meu caso, então, comecei em 19 como estagiário, né, de uma área que era de acompanhamento financeiro, na ocasião até coincidência com o que eu faço hoje também, né? E aí eu fiquei 1 ano e meio nessa área, e aí depois quando eu fui efetivado, que foi em 2021, período de Covid, né, aquela confusão que todo mundo sabe que foi, né, aquele período complexo, aí eu comecei a participar de alguns projetos, né? Teve um projeto de implementação aqui do SAP na empresa, que foi um projeto gigantesco, corporativo, né, que envolveram diversas áreas nessa iniciativa, e eu tive a oportunidade de participar, né, da implementação de alguns módulos. Depois tive um projeto que eu participei a bordo, né, então eu fiquei embarcado durante 6 meses, quase que direto, né, lógico que voltando aqui para o escritório, voltando, enfim, período de folga também durante esse tempo. Mas então, comecei numa área de planejamento, fui para uma área financeira, fui para uma área de gestão operacional, participei de um projeto de implementação de um sistema gigantesco que é o SAP aqui na empresa, fui para um projeto embarcado, né, voltei, esse projeto foi em 2022, e aí quando eu voltei em 2023, no caso, início do ano, foi quando eu tive a oportunidade, né, de virar a liderança, enfim, aqui na empresa, de liderar essa iniciativa de uma área até então de qualidade, que não tinha aqui na Prio ainda uma área unificada, né, centralizada, era dispersa em algumas áreas, mas tive essa oportunidade. Então, assim, desde então não parei quieto, né? E é muito bom isso, né, assim, porque você acaba pegando muitas partes do negócio e isso vai complementando a sua visão. Então eu entrei em uma área, participei de alguns projetos que foram complementares ao que eu via, fui para uma outra área de gestão operacional, né, que era então a área de performance, que você via toda a parte regulatória aqui da operação de óleo e gás, que é muito regulado. Então, para quem não sabe, né, existem alguns órgãos, vários órgãos que nos acompanham. E hoje, né, depois de 2 anos nessa área de qualidade, vim para essa iniciativa de orçamento-custo, né, uma coisa que já existe, já era acompanhado, mas a ideia é fortalecer, enfim, trazer essa bagagem que eu tive operacional também, vivência de bordo, para o acompanhamento de custo da Prio, né, porque tem um ponto que é cerne nessa história da Prio toda, né, que é a disciplina financeira. Então, quando a gente fala sobre pegar uma lata velha, né, reformar a lata velha, tem muito essa questão de renegociação de contratos, muito sobre ser como mais eficiente.
Então a ideia é trazer força e, cara, assim, agregar para o que já existe. Né? Evoluir o que já existe, melhorar o que já existe, sempre pensando em como ser melhor do que a gente foi ontem. Né? Então é isso que motiva vir aqui todo dia, de como é que eu posso ser melhor hoje, como é que eu posso ser melhor hoje. E essa é a minha trajetória de 6 anos e com certeza eu não vou parar aqui né, onde eu estou agora. Então, empresa crescendo de novo, vão aparecer outras coisas, vão aparecer outras oportunidades e fazendo o meu melhor, entendendo como que eu posso agregar sempre mais para o negócio. Né? Espero poder ter outras experiências ainda, né? Outras movimentações para poder ver mais coisas e como a Malu falou. Né? Acho que o aprendizado aqui ele é contínuo. Sim. Então, desde estagiário até o CEO da empresa, eu tenho certeza absoluta que todo dia ele vem aqui e aprende mais. Né? Hoje a pessoa sabe mais do que ontem, mais do que anteontem. E isso o estagiário, o coordenador, né? O crachá, né? Que, enfim, né? Não deveria significar muita coisa, né? Mas com certeza a pessoa aprende muito, 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 independente do nível, independente da vivência. Todo mundo aqui aprende cada dia mais. A gente fala muito aqui sobre hierarquia das ideias, né? Que acho que é um ponto também super importante, que aqui não tem a hierarquia, né? Não, foi o que a gente falou aqui. Com o diretor, fala um estagiário também. Né? E é super importante as pessoas que entrem aqui dentro, cara, contestem, assim. Não contestar por contestar, né? E sim trazer melhorias, enfim, como é que eu posso fazer melhor isso? E aí o pessoal que vem aí, né, de hoje em dia, se atentem às evoluções, se atentem a mercado, se atentem a ferramentas, né? se atentem à tecnologia, porque isso tem tudo para deixar a nossa operação mais eficiente, nosso dia a dia mais eficiente. Então estejam antenados e queiram, né, conhecer mais sobre esse mundo à parte, né, que é o mundo ferramental, que é o mundo tecnologia, que agrega e muito no nosso dia a dia aqui operacional. Nessa coisa complementar, a gente espera também muito vir de um estagiário, que é essa agregação de eficiência. Acho que... Eu até ia falar, fazendo um gancho com o que você estava falando sobre ferramentas e tudo mais. Aqui, a gente teve um curso de BI, que está dentro do nosso programa de estágio, porque a gente tem uma trilha de aprendizado e tudo mais. E a gente teve acesso a esse curso, eu já acabei. Já até implementei um BI dentro da área, que é para um controle, enfim, das minhas atividades. E que é parte de uma das nossas metas, então foi uma coisa que realmente foi muito útil. Eu entrei aqui, eu tinha um Excel... Ok, vamos colocar como intermediário. E agora, com 6 meses, eu já tô com um curso completo de BI, já consegui aplicar na prática. E agora já tô até caminhando para ver linguagens, aí outra coisa. Mas, assim, é muito isso que você falou. A gente tem que querer aprender, a gente tem que trazer as ideias, né, do que a gente vivencia até na própria faculdade, que a gente tem acesso com pessoas que estão em outras empresas, professores que trazem estudos super interessantes. Então, eu acho que é isso, a gente sempre estar antenado e querer trazer ideia, querer mostrar aquilo ali, porque às vezes pode resolver algum gatilho, né, dentro da área. Então, eu acho que é muito isso que você falou e o BI foi super importante para mim e foi muito bom o curso também. Eu achei legal isso que você trouxe, Malu, porque é um exemplo de uma ferramenta que a própria PRIO proporcionou para os estagiários, todos tiveram a oportunidade de aprofundar o conhecimento nessa ferramenta, mas os estagiários podem, na verdade, devem ir além. Sim. Então, buscar outras fontes alternativas de conhecimento, isso, na verdade, é esperado de todo mundo aqui na companhia, buscar outras fontes alternativas de conhecimento. Hoje a gente tem muita informação disponível, é claro que a gente tem que filtrar essas informações, mas a gente fala muito sobre inteligência artificial aqui dentro do nosso ambiente também. Então é importante que esteja inteirado e traga essas novidades aqui para dentro, para a gente entender sempre como podemos trazer melhorias para as nossas áreas, inclusive ajudando aí com as metas da área, como a Malu trouxe, né? E aí eu queria fazer uma última pergunta aqui para vocês dois. Se vocês pudessem falar alguma coisa pro eu de vocês lá do início. Tanto a Malu, que está há 6 meses aqui na companhia, quanto o Rodrigo, o que vocês falariam pro eu estagiário lá do início? Acho que o Rodrigo pode começar, ele tem mais bagagem. Cara, o que eu falaria para o Rodrigo Aquarones de 6 anos atrás, né, hoje, eu falaria, cara, continue do jeito que você está. Assim, no sentido de tenha vontade,
cara, se desenvolva que vai dar certo, né? De novo, assim, acho que o crescimento profissional, ele é para ser um efeito colateral, né? Então, o ponto é, se eu pudesse dar um conselho, vai mais, vai além, tenta tirar, leite de pedra aí, porque que é importante, né? Então, acho que o Rodrigo de hoje tá orgulhoso, o Rodrigo lá de trás, tá bom. Tá. Que bom. E você, Malu? Bom, eu acho que pra Malu, quando se inscreveu no processo seletivo, eu falaria pra ela, você conseguiu, você deu o seu melhor, você se dedicou, você veio aqui de corpo e alma entregue pra querer fazer acontecer e você conseguiu. E pra Malu, quando entrou aqui, aperta o cinto, que vem muita coisa por aí, mas que hoje, olhando pra trás, eu tenho muito orgulho de conseguir estar aqui hoje, de conseguir construir tudo que eu venho construindo, de todo o aprendizado que eu venho tirando. Então, assim, falaria pra ela, cara, isso vai te recompensar e vai ser muito bom. E você vai ver que você fez a sua parte aqui, de alguma forma. Tem o ponto de reconhecimento, né? Que eu falei sobre dar certo. Na verdade, o dar certo é você olhar para trás e ver realmente esse legado que você deixa, né? Por onde você passa. Então, muito mais do que reconhecimento, mérito, muitas a vezes coordenação. Até com pouco tempo, né? Exato, Ela trouxe exemplo aqui. Exato. Assim, com 6 meses, 1 ano, se você olhar para trás e ver o que você construiu nesse 1 ano, cara, isso é para ser gratificante. Sim. Né? Isso é para ser recompensador por si só. Acho que a recompensa é muito mais do que um crachá, é uma recompensa de você ter a consciência tranquila de que você deixou sua marca. Não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Exato, né? exato. Às vezes a gente fica pensando, eu vou fazer aquele projeto em algum momento. Não, vamos começar hoje. Mesmo que eu comece devagar, mas já faça alguma diferença ali. Sim. Né? Então, acho que isso também faz muito parte aqui do nosso dia a dia, dos desafios diários que a gente vivencia. Aqui na Prio, como vocês ouviram, a cultura ela perpassa por tudo isso aqui que a Malu e o Rodrigo trouxeram. Ela é essencial para estar aqui, você tem que querer estar aqui, você tem que se identificar com todos os pilares aqui da nossa cultura, porque vocês serão cobrados aqui dentro, né? As pessoas são cobradas aqui para entregar dentro ali do que se espera para atingir os resultados ambiciosos que a companhia tem. Se você se identificou com tudo que você ouviu aqui sobre o programa de estágio da Prio, o quanto a nossa cultura é essencial para estar aqui, tem que querer estar aqui, tem que se entregar e ralar muito todos os dias, o processo seletivo já está aberto, então vocês estão super convidados a se inscrever. Aconselho.